Boa noite, professor. Sim. Boa noite, Ah, professor. beleza. Pessoal, Boa noite. só avisando a todos aqui, eu tô gravando a aula, tá? A pedido da coordenação, da direção, a aula está sendo gravada. Depois eu vou tentar subir essa aula para a plataforma, disponibilizo para vocês. A gravação está sendo pelo Teams, tá? Então, não sei se vocês conseguem acessar de uma forma automática, mas depois eu tento dar um jeito para subir e disponibilizar na plataforma, tá bom? Beleza? Galera, só por uma questão aqui de organização, eu deixei os microfones de todo mundo tá silenciado, tá? Isso não significa que vocês não possam participar e perguntar nada na aula. Longe disso. É só porque muitas vezes aí fica barulho, né, de ambiente de onde vocês estão, mas quando quiserem perguntar, fazer qualquer tipo de comentário, levanta a mãozinha aí, abre o microfone e pode falar, tá bom? Então, não se acanhem, podem participar da aula normalmente, tá? Eu só fechei aqui os microfones de todo mundo para deixar organizado e não interferir, né? Muitas vezes houve barulho de alguma coisa da casa, acaba atrapalhando os colegas de ouvir o que eu estou dizendo. Show, galera, beleza? Só recordando aqui com vocês, ó, a aula, nós teríamos a prova na semana que vem, né? No dia 9. Mas nós passamos essa prova para outra semana, né? Então, aula na semana que vem, nós temos aula normalmente, no dia 9, e aí nós temos a prova na outra semana somente, tá? Então, nossa prova é daqui 15 dias, presencialmente, lá na unidade, tá? Só para deixar isso reforçado depois, se vocês puderem compartilhar com os colegas também, tá? Para não ter dúvida, porque eu passei a primeira data foi que seria no dia 9, né? Da C1. Mas ela vai ser só na outra semana, daqui 15 dias, então. Show, galera? Então, hoje a gente vai dar prosseguimento aqui. Eu sempre na aula eu dou uma retomada daquilo que a gente estava falando na aula anterior, né? E aí a gente dá prosseguimento no nosso conteúdo, tá? Então a gente vai dar prosseguimento naquilo que a gente estava falando na aula da semana passada, que a gente estava falando das classificações, né? Das obrigações, que é a matéria que a gente está tratando nesse semestre, né? Então, eu trouxe aqui para vocês, preparei já em alguns slides. Vamos lá, peraí. Vocês estão acompanhando aqui os slides que eu compartilhei, né? Eu trouxe aqui para vocês novamente um conceito do professor Carlos Roberto Gonçalves, que eu já passei na aula da semana passada, tá? Que fala que obrigação, mas só para a gente retomar, né? Só para a gente relembrar, que obrigação é o vínculo jurídico que confere ao credor o direito de exigir do devedor o cumprimento de determinada prestação, né? Então, eu tenho o credor como um sujeito ativo, o devedor como um sujeito passivo. Então, em uma ação judicial, eu vou fechando aqui de vez em quando aqui o compartilhamento, só para vocês prestarem atenção no que eu vou falando, tá? Daqui a pouco eu volto. Então, pensando numa ação judicial, normalmente a gente está falando do credor de uma ação, o autor da ação, o credor da obrigação, né? E o devedor sendo o réu, né? O requerido dessa ação judicial. Mas lembrem-se que como eu já comentei, tem uma exceção, que é a ação de consignação e pagamento, né? Então, quando o devedor ajuiza a ação falando que ele quer cumprir com aquela obrigação, que ele não, por algum motivo não está conseguindo, provavelmente um dos motivos mais recorrentes é a impossibilidade do cumprimento, porque o credor está se recusando, né, a receber. Então, o devedor tem a possibilidade de ajuizar a ação. Então, essa seria a exceção no caso do devedor ser autor da ação. Porque normalmente quem é autor da ação, quando a gente está tratando de obrigações, é o credor. Show de bola, galera? Estão retornando aí, estão retomando o nosso raciocínio das aulas anteriores? Vamos lá, né? Vocês não vão me deixar sozinhos aqui, não, pelo amor de Deus, né? Vocês vão participar. Continuando aqui. E aí continua, ó. É a relação de crédito e débito que se extingue com o cumprimento da mesma, em que tem por objeto qualquer prestação economicamente aferível. Então, obrigatoriamente aqui a gente está falando de alguma coisa que seja
relacionado a algo monetário, né? Mesmo que seja uma obrigação de fazer, por exemplo, que a gente vai estudar, né, nas próximas aulas, essa obrigação de fazer, ela pode se converter em dinheiro, né? Em algo que seja economicamente aferível, que possa ser calculado, né? Então, eu posso ter uma obrigação de dar alguma coisa, um objeto, por exemplo, de entregar um objeto específico. Pode ser, é uma obrigação, mas isso obrigatoriamente tem que poder, né? Tem que ter a possibilidade de se converter em valores, né? Eu tenho que ter alguma coisa economicamente relacionada aqui. Show? Alguma dúvida por enquanto, galera? Sim, não, talvez? Sem dúvidas, professor. Beleza. Taca fogo. Não me deixem sozinho aqui, pelo amor de Deus. Eu me sinto um louco falando sozinho pro meu computador, né? Hum. Beleza? Continuando aqui, então, galera, ó, das classificações que foi o que nós começamos na aula passada, e eu vou retomar daqui, tá? Nós já começamos a falar disso, mas eu vou retomar para criar já aqui a linha de raciocínio. Então, primeira classificação das obrigações, que a gente começou a tratar na aula da semana passada, foi quanto aos seus elementos. Nós dissemos que tem as obrigações simples, depois eu compartilho com vocês, tá? Essas telas aqui também, não tem problema. Quanto aos elementos em si, né? Então eu estou tratando das obrigações simples ou as obrigações compostas. Então vamos lá, galera. Como que eu sei se ela é simples ou se ela é composta? Lembram que eu falei para vocês que eu tenho aquelas obrigações com credor e devedor. Obrigatoriamente eu tenho credor, devedor e tenho um objeto, né? Quando eu tenho um credor, quando eu tenho um devedor e um objeto, então um elemento desse só, para cada um desses pontos, então um credor, sujeito ativo, um devedor, sujeito passivo, e um único objeto, a gente está falando de uma obrigação simples, tá? Porque eu não tenho nada além do que uma pessoa, um elemento dentro de cada uma desse polo, né? Dentro desses pontos, ok? Agora, quando eu tenho em algum desses pontos aqui um a mais, aí eu estou falando de uma obrigação composta ou complexa, tá? Então, por exemplo, se eu tenho dois credores, tenho dois devedores ou dois objetos, basta um deles, tá? Basta só em algum desses três elementos aqui que eu tenha mais de um, né? Então ela já é considerada como uma obrigação composta ou complexa. Dois credores ou dois devedores ou dois objetos. Show, galera? Entenderam aqui? Quais são as hipóteses? Qualquer dúvida, vocês me parem, por favor, tá? Dessas obrigações compostas, o que que acontece? Eu tenho a possibilidade aqui, se vocês quiserem mandar também pergunta no chat, eu fico atento, eu vou olhando de vez em quando aqui, tá? Mas eu dou preferência se vocês puderem falar, tá? Quando tiverem pergunta, porque nem sempre eu consigo olhar tão rápido o chat. Então, dessas obrigações que são compostas ou complexas, tem duas espécies também, tá? Que são as obrigações cumulativas e as alternativas. São os termos mais comuns, tá? Que nós vamos encontrar, tanto nos livros como na prática. Cumulativa ou alternativa. Cumulativa pode ser chamada como conjuntiva e a alternativa pode ser chamada de disjuntiva, tá? Não precisa decorar. Cumulativa e alternativa é mais fácil. O que que é a cumulativa? Nós dissemos na aula passada. Cumulativa é o e. Então, esta obrigação e aquela coisa. Então, eu tenho que cumprir duas funções, por exemplo, duas situações, tá? Então, eu tenho que entregar uma coisa e indenizar, por exemplo, tá? Então, eu tenho dois atos que eu preciso praticar. E as alternativas é o ou, né? Então, esta ou aquela. Então, eu entrego o bem ou faço a indenização em dinheiro. Beleza? Então, isso vai tá encontrado aqui dentro dessas hipóteses aqui de obrigações dessas classificações dos elementos. Show de bola, galera? Alguma dúvida com relação às cumulativas e alternativas? Isso é importante, tá, pessoal, na vida prática aí depois. Porque em várias hipóteses Tranquilo. aí, várias situações a gente encontra na prática situações que a gente enxerga essa possibilidade de eu optar, né, pela forma de cumprimento da obrigação. Show? Continuando então aqui, ó.
Ele. Outra classificação. Elas podem ser aqui, ó, as obrigações compostas pela multiplicidade de sujeitos, certo? Então, elas podem ser divisíveis, indivisíveis e solidárias, certo? O que são as obrigações divisíveis? Que elas podem ser divididas entre os sujeitos. Então, qual que é o grande segredo aqui das divisíveis e das indivisíveis? As divisíveis eu posso dividir e o objeto não perde a sua função, ou seja, continua tendo a mesma utilidade, ok? Daqui a pouco a gente vai dar exemplos aqui. A gente pode até ver os artigos aqui também, que é bem interessante. Eu vou até abrir aqui já no meu celular, a gente pode já verificar. Se vocês puderem também já olhando aí também no código, também já vai contribuir. Então, quando a gente fala de obrigação divisível, eu pego aquele bem que é divisível, estou tratando dele. Eu posso dividir esse bem sem que ele perca a sua função, sem que ele perca a sua finalidade. Agora, o bem indivisível é aquele bem que, se eu dividir, ele perde a sua função. Vamos pensar no indivisível, que vai ficar mais fácil de vocês enxergarem. Vamos pensar lá, por exemplo, num carro. O carro, ele é um bem indivisível. Por quê? Quando a gente fala de um bem, de um carro, para que ele serve o carro? Para o meio de transporte. Então, eu vou e volto, né, com aquele bem, e ele tem essa função de me levar. Agora, se eu divido o carro no meio, ele perde a sua função. Ele não tem mais essa utilidade. Essa é a ideia da divisibilidade. Cuidado só para não confundirem que quando a gente fala do divisível, não significa o resultado dinheiro, o resultado financeiro, tá bom? Então, quando a gente fala do resultado financeiro, ele sempre vai ser divisível, porque a gente está falando de dinheiro, né? O dinheiro é um objeto divisível, né? Que se eu tenho 100 mil, eu posso dividir 50 para um, 50 para outro. Agora, se eu tenho um carro que vale 100 mil, o carro é indivisível. Agora, se eu vender o carro, o resultado, o dinheiro, passa a ser divisível, né? Passa a ser, pode ser possível de fazer essa divisibilidade, essa divisão aí. Show? Então diz lá o artigo 257, é só para a gente ver aqui do quanto ao divisível, né? O 257 do Código Civil. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quantos os credores ou devedores, certo? Então, eu posso fazer a divisão da obrigação, né, de entrega de um bem ou do cumprimento de uma obrigação em si, né, desde que eu não perca a sua finalidade. Aí o 259, que fala do indivisível, ele fala assim: se havendo dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda. O que significa isso, pessoal? Se eu tenho a indivisibilidade, eu vou tirar aqui o compartilhamento para vocês prestarem atenção em mim. Se eu tenho uma obrigação que ela é indivisível, certo? Eu não tenho como fazer o cumprimento de uma forma parcial, por exemplo, certo? Porque eu não tenho como dividir, falar, eu vou cumprir com metade disso. Se a obrigação ela é indivisível, qual é o resultado disso? Qual que é a finalidade dessa informação? Eu posso exigir de qualquer um dos devedores o cumprimento integral. O que significa isso? Lembram da ideia da solidariedade? Eu comentei isso na aula da semana passada, da solidariedade e da subsidiariedade. Quando a gente fala que eu tenho uma obrigação solidária, o que significa? Eu posso cobrar de qualquer um dos devedores o cumprimento integral da obrigação. E aí depois, esse que fez o cumprimento integral, ele não era obrigado a cumprir sozinho com aquela obrigação, mas ele pode, judicialmente, pedir para o outro cumprir com a obrigação que era dele, por exemplo, de indenizar, de pagamento ali. Não sei se estou me fazendo claro. Vamos voltar aqui. Quando a gente fala da obrigação que é indivisível, eu não tenho como falar assim, olha, eu vou pegar o Antônio vai cumprir com metade e o João com metade, porque ela é indivisível, eu não tenho como partilhar, dividir essa obrigação. Então, o que eu posso fazer? Eu vou exigir do Antônio cumprimento integral. Antônio, cumpra integralmente essa obrigação. Tá bom.
Antônio cumpriu com essa obrigação, mas a obrigação não era inteira dele, porque ele tinha o direito de dividir com o João. Agora, o que que ele vai fazer? Ele vai cobrar do João a parte que seria dele. Mas a obrigação com o credor, ela já está cumprida. Concordam ou não? Entenderam o raciocínio? Sim ou não? Sim. Alguma Sim, dúvida aqui, entendi. galera? Isso é importante, hein? Dá o direito, galera, de você exigir depois, esse que Diego, cumpriu com a obrigação, é importante que vocês saibam disso. Que ele dá o direito, não é que ele, mas eu cumpri e fiquei prejudicado com isso. Não, ele vai ter o direito depois de pedir uma indenização, o cumprimento da outra parte. O Jefferson quer perguntar, pode perguntar, querido. então, justamente isso que eu fiquei com dúvida. Porque daí essa outra parte ela vai ter que abrir também uma ação para buscar essa reparação do Vai, valor vou dar que ele pagou pelos dois. eu vou dar um exemplo para você aqui, Jefferson. Comum, tá? Imagina só que eu Vai. ajuizei uma ação, estou pedindo de indenização aqui. Eu estou pedindo dinheiro por aluguéis que não foram pagos. Estou cobrando do locatário, inquilino e do fiador, certo? Uhum. A obrigação principal do pagamento é do locatário, concordam? Do Porque ele locatário. que estava Sim, sim. morando, estava morando no imóvel. Mas Uhum. eu fui lá e executei o fiador e recebi do fiador. Ele foi e pagou. O que que ele tem de direito agora? Ele pode ajuizar uma ação para chegar até o locatário para poder cobrar esse valor do locatário. Falar, eu paguei a dívida, agora você tem que me ressarcir. Entendeu? Então, essa é a Certo, ideia certo. do que quando a gente fala da indivisibilidade. É lógico que eu estou falando aqui de dinheiro, né? Então, o dinheiro ele poderia tem a possibilidade de divisão, né? No caso de proporção. Uhum. Nesse meu exemplo, não seria a ideia, mas só para você entender que eu posso sim exigir da outra parte o cumprimento. Mas é uma ação autônoma, né? Então, eu vou ter que ajuizar uma Entendi. outra ação para cobrar isso. Beleza? É brabo, hein? É bravo. Mas existe a possibilidade. Existe. Sim, sim. Não, Tá? entendi, entendi. Obrigado. Nada, querido. O Wagner também quer perguntar. Pode falar, Wagner. O Wagner levantou a mãozinha aí. Eu dormi. Desistiu? Dormiu, Wagner? Não sei se ele não está conseguindo abrir o microfone. Bom, eu vou seguindo aqui, tá, Wagner? Qualquer coisa você pergunta de novo, tá? O áudio não está saindo, Wagner. Quer mandar pergunta aqui no chat? Manda aqui no chat, então. Consegue? Vamos dar um minutinho aqui pro Wagner ver se ele. Esse ponto é bem importante, tá, galera? Porque é bem comum realmente que eu consiga receber o valor de um só, né? Às vezes é só um que consegue, né? Como saber a condição daquele que está sendo cobrado? Wagner, esse é um problema. Nem sempre eu consigo saber, né? Quando não sei se é isso que você está me perguntando, mas se não for, você me pergunta de novo, tá? Às vezes eu estou entrando com uma ação sem saber se a pessoa tem condições de pagar, de cumprir com aquela obrigação, mas eu vou entrar, né? Hoje mesmo um cliente me procurou lá no escritório, eu tenho uma ação, e a pessoa falou assim, mas você não consegue, você precisa entrar lá no sistema da Receita Federal para ver se a pessoa tem bens. Infelizmente, eu não tenho acesso a esse tipo de coisa, né? Eu preciso ajuizar a ação para dentro da ação judicial, dentro do procedimento judicial, fazer essas buscas para verificar se a pessoa tem condições ou não. Então, às vezes, pode acontecer, gente, de eu ter uma ação e eu não conseguir receber valores, eu não conseguir o resultado que eu quero, né? A gente brinca que muitas vezes você tem a sentença falando que você tem o direito, mas você não consegue fazer esse direito virar ali realmente algo que satisfaça a sua necessidade, né? Tá bom? É isso, Wagner. Beleza? Show de bola. O Mário também quer perguntar, né? Mário, pode perguntar, pode falar. Seu microfone está fechado, Mário.
Seu microfone está fechado ainda. Também está sem O áudio? advogado tem acesso ao Cisbajube? Só o juiz tem acesso. Só o juiz? O Osmar que perguntou aqui, né? Que apareceu. Na verdade, o que acontece? O advogado pede para o juiz fazer a pesquisa pelo sistema do Cisbajude, que é o sistema do Banco Central, né? Mas o advogado não tem acesso. É uma senha do próprio juiz que consegue acessar isso. Tanto o Cisbajude, quanto o Infojude, que é da Receita Federal, quanto o Renajude, que é a Detran. Tá? Então, esses bancos de dados são protegidos. Beleza? Eu tenho aquele que chama Teimosinha lá, que ele fica girando os 30 dias, né? Fica, mas é só o juiz que consegue pedir. Só o juiz, É né? só o juiz que consegue, é na senha do juiz. Uhum. A Lauriane está falando uma dúvida. A obrigação solidárias é quando se tem mais de um devedor, cada um responde por sua parte? Exatamente. Então, quando a obrigação ela é solidária, eu estou falando que eu posso cobrar de qualquer um dos dois. Os dois têm a obrigação de cumprir. Não significa que os dois tenham a obrigação de cumprir de uma forma, por exemplo, da integralidade, né? Que cada um tem que cumprir integralmente. Às vezes eles podem dividir, mas eu não tenho nada a ver com isso, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Imagina só se batem no meu carro, um ônibus bate no meu carro, tá? Se o ônibus bate no meu carro, eu tenho o direito de cobrar tanto do motorista do ônibus quanto da empresa do ônibus. Para mim, tanto faz quem paga, né? Então a empresa do ônibus foi lá e pagou, por exemplo, para mim eu acho muito mais fácil eu cobrar da empresa do ônibus do que do motorista, né? Porque a possibilidade de eu receber, tô falando de forma econômica mesmo, é maior quando eu estou cobrando da empresa de ônibus, né? Agora não significa dizer que a empresa pagou e vai ficar por isso. Ela pode ir lá e depois ir cobrar do motorista de ônibus, entenderam? Então eu posso cobrar dessa dívida, essa dívida de qualquer um dos dois. Se eu posso cobrar de qualquer um dos dois, ela é solidária, tá? Se a dívida é subsidiária, se eu tenho uma obrigação subsidiária, o que eu estou falando? Que eu tenho que primeiro cobrar de um, se eu não conseguir cobrar desse um, aí eu cobro do outro. Aí ele é subsidiário. Quando eu falo que é subsidiário, tem uma ordem para cobrar, tá? Então aí se eu vou cobrar de um do Antônio, não conseguir receber do Antônio, aí eu vou cobrar do João, certo? Porque eles têm uma dívida subsidiária, tem uma obrigação subsidiária. É um, se ele não fizer, depois eu vou cobrar de você, o segundo devedor. Entenderam? Quando é solidário, eu posso cobrar de qualquer um dos dois. Ficou claro isso para você? Beleza. O Mário falou aqui, ó, imagina. O Mário falou, às vezes até podemos ter acesso a informações, mas pode não ser legal. Exatamente, Mário. Muitas vezes a gente tem algumas informações, mas você não pode divulgá-las, né? Até por questão da Lei Geral de Proteção de Dados, isso é bem, bem complicado. Show, galera? Para vocês aqui ficou claro isso? Ficou claro a questão da solidariedade, da subsidiariedade? Sim. Sim? Prometem? Sim, Beleza, então, hein? Não pode ter dúvida disso, hein? prometei não. Tranquilo? Tá todo mundo falando que tá tranquilo, então eu fico tranquilo também. Show de bola. Vamos compartilhar a tela novamente, então, aqui. Certo? Então, as obrigações divisíveis, indivisíveis e com relação à solidariedade aqui nós tratamos. O colega que levantou a mão, pode perguntar, o Paulo, né? Pode falar, Paulo. Não? Levantou a mãozinha? Desistiu? Ficou com vergonha? Brincadeira. Vou abaixar a mãozinha então aqui, tá? Senão eu vou achar que você tá querendo perguntar. Beleza, querido. Então vamos lá, vamos prosseguindo aqui. Essa aqui também é importante, essa classificação, galera. Bom, todas são, né? Eu fiz um recorte aqui das que eu julgo mais importantes. Mas quanto ao resultado, certo? Nós temos dois tipos de obrigações quanto ao resultado. Nós temos as obrigações de meio e a obrigação de resultado, tá? Eu vou ler aqui para vocês e eu explico,
cada uma dessas situações, tá? Então, primeiro é a obrigação de meio, que ocorre quando o devedor promete empregar seus conhecimentos, meios e técnicas para a obtenção de determinado resultado, sem, no entanto, responsabilizar-se por ele. Exemplo, advogado. Já explico, tá? E obrigação de resultado. O devedor dela se exonera somente quando o fim prometido é alcançado. Exemplos: transportador e cirurgião plástico. Vamos lá dar exemplos, galera. Volta para mim aqui, ó. Quando a gente fala de uma obrigação de meio, eu estou falando que eu vou fazer todo o possível para chegar ao resultado esperado, mas eu não tenho como prometer o resultado. Entenderam? Então, por exemplo, o advogado. O advogado, ele não pode prometer resultado. Por quê? Porque não depende do advogado muitas vezes. Ele vai utilizar toda a técnica que ele tem, todo o conhecimento técnico, para buscar aquele resultado que ele, né, que tá almejando no processo, por exemplo, ou no procedimento que está sendo feito. Mas eu não tenho como garantir que isso vai acontecer, ok? Um médico, por exemplo, você vai passar por uma cirurgia cardíaca, né? O médico não tem como falar para você que com certeza absoluta a cirurgia vai ser um sucesso. Ele pode falar, olha, grande probabilidade é que seja um sucesso, por isso, mas ele não tem como falar, não vai acontecer nada. Por que que não? Porque tem vários elementos que podem acontecer, que fogem do controle do profissional, que pode fazer com que não chegue ao resultado esperado. Tudo bem ou não? Agora, olha que diferente. Quando você procura um cirurgião plástico, né, vai fazer uma cirurgia do nariz, né, uma lipoaspiração, você está buscando um resultado esperado, né? Você quer aquele resultado esperado. E aí você está tratando já de um resultado que é planejado. Então, quando a gente fala desse tipo de obrigação, é uma obrigação de resultado em si. Tudo bem ou não? É a mesma coisa um mecânico. Quando você leva o carro para o mecânico, você espera o resultado, né? Quando leva no funileiro, bateu o carro, você vai levar para consertar, você quer o resultado final, né? Então, quando é que o devedor dessa obrigação ele vai se eximir da obrigação? Quando ele chega até aquele resultado final, certo? Agora, o advogado, quando que ele se exime, o advogado como exemplo, né, da obrigação de meio, quando é que ele se exime da obrigação? Quando ele emprega todas as técnicas necessárias para aquele processo, por exemplo. Entenderam ou não? O que que significa isso? Qual é o resultado, né? Qual é a importância dessa explicação? Eu não tenho a obrigação, eu como advogado, eu não tenho a obrigação de ganhar todos os processos, de ter todos os processos com êxito. Por quê? Porque o meu trabalho não é de resultado, o meu trabalho é de meio. Qual que é a minha obrigação? A minha obrigação é ser diligente no meu trabalho, não perder prazos, utilizar todos os conhecimentos, todos os procedimentos legais para tentar buscar aquele resultado final, ok? Então, por exemplo, se um cliente me processar, por exemplo, eu estou processando o doutor Diego porque ele não ganhou o meu processo. Qual é a chance dele ganhar o processo? Se ele provar que eu tive algum erro no meio desse processo que levou àquele resultado final. Então, por exemplo, que eu ignorei um fato, que eu não juntei uma prova que eu devia ter juntado, alguma coisa que eu deixei de fazer, ok? Mas eu não posso ser responsabilizado simplesmente pelo fato da sentença ter sido improcedente. Beleza? Um médico, a mesma coisa. O médico, eu vou conseguir processá-lo, um médico cirurgião cardíaco, porque a pessoa veio a óbito. Somente eu vou ter êxito se eu provar que teve alguma falha naquele procedimento que levou ao óbito. Mas o simples fato de ter ido ao óbito por conta da cirurgia, isso não é possível. Entenderam ou não? Sim, não, talvez? Sim, sim. Sim. Agora, a gente pode falar de problemas aqui, galera. O cirurgião plástico, por exemplo, sempre vai ser de resultado a obrigação dele. Então, sempre o cirurgião plástico ele vai responder pelo final da obrigação, ou seja,
pelo sucesso do procedimento, né? Na maioria das vezes, sim. Então, os livros, por exemplo, né, as doutrinas, sempre colocam o cirurgião plástico como um dos exemplos das obrigações de resultado, ok? Mas a gente tem que levar em consideração algumas exceções, tá? Vamos imaginar aqui a pessoa que sofreu queimaduras, certo? Uma queimadura severa no rosto, por exemplo. Ela vai ter que passar, por exemplo, uma cirurgia com um cirurgião plástico por conta dessas queimaduras. Eu não tenho como exigir desse cirurgião plástico que o rosto da pessoa vai voltar a ser igual ao que era antes, ok? Por quê? Porque é algo impossível de conseguir, dependendo da lesão ali que foi, certo? Então ele vai fazer o melhor possível para chegar a um resultado, certo? Então, se não chegou ao mesmo jeito que era antes, essa obrigação ela passa a não ser de resultado, mas ela passa a ser de meio, entenderam ou não? Então eu tenho que tomar cuidado para vocês não confundirem, por exemplo, quando a gente está falando do cirurgião, do cirurgião plástico, quando eu estou falando de questão estética efetivamente ou não, tá? A Letícia quer perguntar, pode falar, Letícia. Pode abrir o microfone e Professor, falar. Diga. então, nesse caso que o senhor colocou do cirurgião plástico, pode Uhum. ser tanto obrigação de meio quanto qualquer uma das duas, no caso. Como regra, Letícia, o cirurgião plástico ele vai ter a obrigação de resultado, como regra. Exceção, só em algumas hipóteses que ele vai ter de meio, tá? Como exceção. Mas a regra é que ele vai ter de resultado. Tá bom, professor, obrigada. Beleza? Ficou claro isso para vocês, pessoal? Sim? Beleza? Então tá bom. Quando você tem processos, por exemplo, judiciais contra médicos, contra clínicas, hospitais, sempre está se buscando, na verdade, tentar modificar essa obrigação de meio do médico, tirando os cirurgiões plásticos, né? Mas tirar essa obrigação de meio e falar que que teve uma falha nesse Uma procedimento, negligência, no que foi caso. uma negligência, por exemplo, como o Jefferson está dizendo, tá? Então eu sempre estou tentando mostrar uma negligência, uma imprudência, tá? Uma imperícia, né? Que são as excludentes disso. Então o grande trabalho, por exemplo, do advogado nesse tipo de processo é mostrar exatamente isso, que teve uma falha ali, tá? Nesse processo, nesse procedimento, tá? Nem sempre é fácil fazer isso, tá? Mas essa é a grande dificuldade do processo, é o que você busca, na verdade, para você conseguir o êxito no processo. Desafio, né? É o desafio, Jefferson, exatamente. Show, galera? Show. Vou dar prosseguimento aqui, então. Beleza, então. O transportador aqui como exemplo também da mesma forma, porque o transportador ele garante, por exemplo, você contrata um motoboy, por exemplo, ele está garantindo que o seu produto vai sair daqui e vai chegar lá no seu destino, né? De uma forma segura inteiro, né? O produto, né? Então, é de resultado, não é de meio, tá? Certo? Uhum. Outra classificação. Quanto à exigibilidade, certo? Pode ser uma obrigação civil e uma obrigação natural. Aqui gera um pouco de dúvida, mas vamos lá. Vamos passar por isso. Obrigação civil é a que encontra respaldo no direito, podendo seu cumprimento ser exigido pelo credor por meio de ação. Simples, né? Então, eu tenho lá um contrato falando que você me deve, você não pagou, eu ajuizo uma ação, por exemplo. E a obrigação natural? O credor não tem o direito de exigir a prestação e o devedor não está obrigado a pagar. Ah, professor, como assim? Né? Essa é Então brava, vamos hein? lá. Hã? Essa é complicada. Vamos lá. Não é simples, mas olha só, como que. Porque na simples leitura assim, dá confusão, né? Uhum. O que acontece? A civil é fácil, né? Porque você fala assim: tá dentro do direito, eu vou ajuizar a ação e vou cobrar. O cara não me pagou, não cumpriu com a obrigação que ele se comprometeu, eu ajuizo a ação para que ele seja forçado a cumprir com a obrigação. Agora, essa que a gente fala natural, aí já é diferente. A lei não me dá esse respaldo. Se eu ajuizar essa ação, eu vou perder a ação, certo? Vamos dar exemplo. Dívida de jogo é o exemplo normalmente que os livros dão, tá?
Então, dívida de jogo. Eu vou lá e aposto. A gente está jogando pôquer, por exemplo. E aí eu aposto alguma coisa. Beleza? Eu perdi. Eu tenho que pagar essa dívida? Olha só, aí vocês vão falar assim, o professor falou lá que não tem que pagar, então eu não vou pagar aqui, né? Eu tenho que pagar essa obrigação, né? Pagar por aquela dívida que eu contraí no jogo ali, com base na obrigação natural, sim, você vai ter que cumprir, porque você prometeu, perdeu e vai ter que pagar. Se você não pagar, o seu credor, ele pode ajuizar uma ação falando, olha, nós estávamos jogando, ele apostou isso e perdeu. Agora ele tem que me pagar. Ele pode fazer isso? Ele vai ter êxito nesse processo? Não. Não vai ter êxito nesse processo. Entenderam? Então, dívida de jogo, ela não pode ser exigida dessa forma. Por Vamos isso que eles pegar. cobram de outro jeito. Exatamente. Aí são os meios alternativos de cobrança, né, Jefferson? Investimento de risco também. Investimento de risco, a mesma coisa. O cara fez um investimento de altíssimo risco lá. Ele não tem como ajuizar uma ação falando que eu perdi dinheiro nesse investimento, mas era um investimento de altíssimo risco. Ele sabia que aquilo tinha um alto risco, certo? Então ele não vai ter êxito. Quer ver um outro exemplo? Imagina o cara que ganhou lá, jogou no bicho, jogo do bicho, que não é legalizado, né? Jogou no bicho. E aí ganhou. Só que ele não recebeu. Ele pode ajuizar a ação falando que ele, joguei no bicho e não ganhei? Não, porque ele não é um jogo legalizado. Então tem um impedimento legal para que ele possa fazer essa cobrança. São exemplos esdrúxulos aqui que eu tô dando, pessoal, na brincadeira, mas não tem jeito. Eu não consigo fazer esse cumprimento, tá? Eu não consigo fazer a exigibilidade dessa dívida, tá? E aqui uma polêmica, quando a gente fala de doação, né? Aquela promessa de doação também ela não pode ser exigida em muitos casos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina o pai que vira e fala assim: se meu filho passar no vestibular, é, na faculdade de medicina da USP, eu vou dar um carro 0 km para ele, certo? Aí o filho foi lá, estudou e passou na faculdade de medicina da USP. E aí o pai não deu o carro. O filho pode cobrar essa. Né, tô dando um exemplo aqui também só para exemplificar mesmo, né? A título de curiosidade. Mas o filho poderia cobrar essa dívida do pai? Não pode, porque é uma promessa só, né? Isso juridicamente não pode ser. Se tivesse um contrato lá, seria mais discutido, mas é complexo isso, entenderam? Então, eu preciso ter algumas coisas, alguns elementos que possibilitem, com base na lei, que eu possa fazer essa cobrança. Tá bom, galera? O Jefferson quer perguntar, pode falar, querido. Aquele caso do mago das criptomoedas, que ele pegava o dinheiro do pessoal para fazer investimento nas Sei. criptos e simplesmente ele engoliu o dinheiro dos caras e desapareceu, né? Aham. Esse caso também cai nesse mesmo sistema. Não tem como a gente ir pra cima dele para Então, cobrar. nesses casos, o que que acontece? Eu tenho até um processo, alguns processos desse cara aí. O que que acontece? Qual que é o problema, Jefferson? Você tem contrato, tá? Então você tem um contrato de prestação de serviços. Então você tem possibilidade de requerer a devolução daquele valor, tá? Por conta do contrato. O que que você Mesmo não sendo investimento conseguiria? de risco? Mas o que que você não conseguiria, Jefferson? Por exemplo, você investiu ali e você não conseguiu o lucro que se esperava. Entenderam? Então ele promete, por exemplo, um lucro de 100%, né? Normalmente é isso que eles prometem. Ele promete um lucro de 100%. Não alcançou aquele lucro de 100%, você não tem como ajuizar a ação cobrando essa dívida, esse lucro de 100%. Agora, nesse caso, por exemplo, que você está falando, né? Já está tão conhecido o caso e tem várias ações pedindo a devolução desses valores, como se fosse a rescisão desse contrato para ele devolver esse dinheiro. O problema ninguém encontra patrimônio dele, nome dele, né? É. Então tem a sentença, só que você não consegue receber o valor efetivamente. É o famoso ganhou, mas não levou, né? É. Entendeu?
Então, Entendi, essa é a dificuldade nesse tipo de caso, porque o cara some com o dinheiro, realmente. Mas entenderam qual que é a diferença dessa situação? Como eu tenho um contrato de prestação de serviços dele, que você deixou o dinheiro na mão desse cara, o dinheiro sumiu. Então, eu posso ajuizar a ação pedindo a devolução do valor. Eu fui enganado. Então, aqui é uma coisa. Outra coisa é, ele prometeu um lucro de 100%. Não alcancei o lucro de 100%, eu quero que ele cumpra com esse lucro de 100%. Isso eu não consigo. Isso está com base lá na obrigação natural. Beleza? Ficou claro, Jefferson? E todos os demais aí, Não né? ficou claro, sim, professor. Show de Ficou bola. sim. Agora tem uma observação, galera. Tem uma observação. Vamos lá, vamos voltar aqui. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa aqui no chat. Não, beleza, todo mundo falando que entendeu. Tem uma observação para a gente fazer aqui também. Olha lá. Se na obrigação natural o devedor voluntariamente efetuar o pagamento, não cabe o pedido de restituição da importância paga, em razão da solute retentio, expressão usada no direito romano e que significa a retenção do pagamento existente em favor do credor, e seu pagamento parcial não autoriza o credor a reclamar o cumprimento do restante. Vamos voltar aqui, volta para mim. O que significa dizer? Imagina só lá que nós estávamos jogando pôquer de novo, eu perdi, certo? E aí eu fui lá e paguei o valor. Paguei o valor integral. Aí depois eu tive essa aula aqui, né? Tá tendo essa aula de obrigações. E fala, poxa vida, percebi que eu não precisaria ter pago esse valor. Posso pedir a restituição do valor? Não, porque eu fiz o pagamento de forma voluntária e aí eu não tenho como pedir a devolução. Se eu quis pagar, então isso eu não tenho como pedir a devolução do valor. Beleza? Agora vamos imaginar que a dívida era de 10 mil, eu paguei 5 mil. Você poderia falar assim, você que é meu credor, já que você me pagou 5 mil, você está confessando essa dívida. Eu quero, judicialmente falando, né? Eu quero receber os outros 5 mil. Pode? Ah, já que ele pagou esses 5 mil, tá aqui uma prova de que ele deve realmente? Não, não pode. O problema, pessoal, tá na origem da dívida. Por isso que eu não tenho como pedir a complementação do valor. Porque lá na origem da dívida é que eu tenho o problema. Ficou claro? Não claro. Sim, Sim? sim. Beleza? Tranquilinho, né? Isso é sossegado. Então, vai que o cara vai lá e quer pagar a dívida, ele não tem como pedir a devolução do valor, e nem se eu paguei uma parte, que a outra parte possa fazer a cobrança da diferença. Aqui, pessoal, está muito ligado à ideia do direito natural e do direito positivo. Quando a gente fala do direito natural, do direito positivo, o direito positivo é aquele que está imposto na lei, né? Então é exatamente isso que a gente fala, né? Daquelas obrigações que estão baseadas na lei, né? Então ele vai lá e paga, ponto. Agora, quando a gente fala do direito natural, eu assumo uma dívida e eu sei de uma forma natural, não precisa ninguém me cobrar, eu sei que eu estou devendo, né? Então eu tenho que ir lá com base no direito natural e cumprir com essa obrigação de forma voluntária, né? Então, essa é a ideia, mas quando a gente fala aqui da obrigação natural, eu não tenho como exigir isso, não tenho como exigir o cumprimento da lei. O Mário tá falando, vai que ele quer pagar a droga. Vai saber, né, Mário? Né? Quando a gente fala de ilícito penal também, é lógico que a gente está tratando de crime, tá falando de um problema muito sério que se eu não pagar, eu vou sofrer duras penas, né? Não legais, né? De uma forma coercitiva diferente, né? Diferenciada. Mas juridicamente falando, eu não teria como ser cobrado dessas dívidas, né? Por aquisição de produtos de entorpecentes, por exemplo, né? Por conta exatamente da ideia da obrigação natural, né? E não, tá? Beleza? É exatamente isso. Show, galera? Tá tranquilo? Tá fácil de entender ou não? Quando a gente fala dessas Sim. classificações, pessoal, cuidado só
não é que uma exclui a outra, tá? Eu posso ter obrigações, por exemplo, divisíveis, solidárias, por exemplo, tá? E que seja do direito natural, por exemplo, ok? Então, tem situações aqui que eu vou acumulando as classificações, tá? É só Todas dentro importante do para mesmo vocês. caso. Oi? Não entendi. Quem que perguntou aí, galera? Eu não entendi. Era tudo dentro do mesmo caso? Foi isso que falou? E Sim. se for isso, é isso aí, Jefferson. Então, dentro de uma mesma situação, eu posso ter hipóteses que eu tenho ali uma obrigação que é divisível, que ela é civil, né? Porque está respaldada no direito, né? Na lei, que ela é, por exemplo, solidária, tá? Então eu posso ter tudo isso dentro da mesma situação, dentro do mesmo fato, tá? É importante que se diga isso para não excluir uma coisa da outra, né? Então elas vão se complementando aqui, as ideias, elas vão se complementando e se agrupando. Show? Vamos lá. Vamos dar prosseguimento. Próxima classificação. Quanto à eficácia. Essa aqui também, bom, todas são importantes, já falei isso para vocês, né? A primeira, obrigações puras e simples, tá? São sinônimos, são as que não se sujeitam à condição, termo ou encargo. Então a gente tem que entender o que é condição, termo e encargo, tá? Porque o que não for condicional, que não tiver termo ou que não tiver encargo, é simples, tá? Então vamos lá para essas que têm, né, alguma coisa a mais. Obrigações condicionais são aquelas cujo efeito está subordinado a um futuro e incerto, a um evento futuro e incerto. Vamos lá, galera. Futuro e incerto. Qual que é um evento futuro e incerto? A Luriane está perguntando, e a civil? A civil é aquela que está com base na lei, Luriane. É aquela que fala que a minha dívida, por exemplo, que a obrigação está baseada na lei. Então eu posso ajuizar uma ação cobrando, tá? Beleza? Então, por exemplo, você está devendo um valor para mim, está lá confessado numa dívida. Então, eu posso ajuizar essa ação, tá? Vamos lá com relação à eficácia. Quando a gente fala da eficácia que tem condição, galera, eu estou falando de um evento futuro e incerto. Querem um exemplo? Contrato de seguro, beleza? Qual que é o evento futuro e incerto num contrato de seguro de carro? É o roubo do carro, sinistro, né? É um evento futuro, porque eu estou contratando hoje, né, para um evento que vai acontecer lá na frente, e é incerto, porque eu não sei se vai acontecer ou não. Beleza ou não? É algo incerto. Show? Beleza? Ficou claro isso para vocês? Então eu só vou ter direito à indenização do seguro se acontecer esse evento futuro e incerto, né? Se lá na frente, por exemplo, roubarem o meu carro ou baterem no meu carro. Evento futuro e incerto. Depois, obrigação a termo está subordinada a um evento futuro e certo, a determinada data. Vamos lá. O que significa futuro e certo? É algo lá na frente que com certeza vai acontecer. Eu não tenho dúvida, eu só não sei a data. Beleza? Vamos dar um exemplo. Seguro de vida, certo? Qual que é o evento futuro e certo? A morte da pessoa, certo? Eu sei que vai morrer, só não sei quando é que vai acontecer. Então, o dia que a pessoa morrer, aí vai ter, os seus sucessores vão ter direito àquela indenização, por exemplo. Beleza ou não? Certo? Fácil, hein? Qual que é o segredo aqui? Quando a gente fala em condição, futuro e incerto. Quando a gente fala de termo, futuro e certo. Vai acontecer com certeza. E por último aqui,
as obrigações modais ou com encargo. O que é encargo? Eu estou dando algum ônus, né? Elas são oneradas com algum gravame. Então vamos lá. Eu vou falar aqui, vou dar um exemplo para ficar fácil para vocês aqui. Eu vou fazer uma doação de um terreno para a prefeitura, certo? Só que eu vou colocar ali um encargo para a prefeitura. Qual é o encargo? Que naquele terreno seja construída uma creche, por exemplo. Entenderam ou não? Então eu faço a doação, ela se concretiza a doação, ok? E aí eu coloco uma obrigação para a prefeitura de construir uma creche ali. É diferente da condição. Eu não vou doar se a prefeitura construir uma creche, porque ela só pode construir a creche se eu fizer a doação. Entenderam ou não? Já tem que ser da prefeitura para fazer a doação. Quando a gente fala do encargo, eu dou, mas eu coloco uma obrigação para a prefeitura fazer a construção daquela creche. Ah, professor, e se a prefeitura não fizer a construção daquela creche? O que vai acontecer? Essa doação, ela é revogada, volta, é como se não existisse, né? Retorna à propriedade do doador. Professor, isso acontece? Vou dar um exemplo, depois vocês podem pesquisar no Google aí. A cidade de Campinas tem ali o tiro de guerra, né? Onde fica o exército, que tem uma cor rosada, é cor de rosa lá. Por quê? Porque a proprietária daquele local, né? Ela queria fazer a doação, mas ela gostava de cor de rosa. Pois é. E fez a doação para as Forças Armadas do Brasil. Só que ela ela inseriu esse encargo, né, para as Forças Armadas, de que aquele prédio deveria permanecer com a cor de rosa. Teria que ser continuado com cor de rosa. Se não pintar de cor de rosa, perde, né? Então as Forças Armadas vão perder ali o direito daquela propriedade. Ah, professor, é engraçado. Pois é, né? É uma condição que foi Ai, feita ali. que tudo. Eu não vou usar a palavra condição para não confundir, mas é algo que foi imposto para que aquele ato jurídico tenha eficácia, certo? Então, para que permaneça ali com os donatários, né, com quem recebeu, tem que ter aquela finalidade, aquela função. Certo ou não? Vamos dar outros exemplos aqui, ó. Vamos pensar naquela futuro e incerto. Então eu falo assim, ó, o Mário tá falando, é uma exigência. Perfeito, Mário, é isso aí, ó. Vamos pensar no futuro e incerto. Vou falar assim, quando meu filho casar, eu vou dar uma casa para ele, certo? Eu sei se meu filho vai casar? Eu não sei. Então, se ele casar, aí eu vou dar uma casa para ele. Entenderam ou não? Beleza? Então essa é uma condição, né? Então, casando, você vai ter direito a uma casa, certo? Quando a gente fala, por exemplo, dessa questão da exigência, o termo que o Mário usou, e eu acho que fica bem claro, que a gente coloca a condição, eu coloco lá, por exemplo, eu vou fazer a doação, mas eu vou reservar um usufruto, porque aí você vai ter a propriedade, mas eu continuo usando, é uma condição de uso, certo? Então eu coloco ali uma hipótese, uma exigência para ter cumprimento àquela obrigação. Show de bola ou não, galera? Perguntas? Show, professor. Fácil? Tá muito fácil. Você posso perguntar qualquer coisa disso na prova, pessoal? Professor, por favor. Não precisava lembrar disso, né? Fala aí, César, pode falar. É que eu acabei passando aqui. Eu gostaria só de uma classificação final de puras e simples que o senhor colocou no começo ali. Só uma classificação final, por gentileza. O do começo, vamos voltar lá, peraí. Deixa eu voltar aqui nos Só... slides. Peraí. Puras e simples, tá? Isso, é só uma As classificação puras e final. simples é quando elas não têm nenhuma condição, não têm nenhum termo e nenhum encargo. Então, é uma obrigação simples mesmo, que não tem nenhuma dessas hipóteses, nem de condição, nem de termo, nem de encargo. Sim, senhor. Muito obrigado. Entendeu? Beleza? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma doação, qual que é a obrigação da doação? De entregar o bem. E do donatário, de receber o bem. Ponto. Sim.
certo? Essa é uma obrigação pura e simples. Agora, se eu falo assim, eu vou fazer a doação com a obrigatoriedade do donatário, recebedor, de fazer ali uma creche. Aí é Vontade. uma obrigação com encargo, tá? Sim. Sim, senhor. Show? Muito obrigado. Tá? Então, quando não tem nenhuma dessas hipóteses aqui, nem condição, nem termo e nem encargo, aí ela então é simples ou pura, tá? É um ato só, que não tem que fazer mais nada depois, Beleza. Muito obrigado. tá? Imagina, quando a gente fala, por exemplo, pessoal, olha só que nesse obrigação a termo, um ato que é muito comum que se faça é o testamento, né? O testamento é uma declaração minha de última vontade. Então eu vou lá no cartório, faço um testamento, falando assim, ó, quando eu morrer, meus bens vão ser partilhados desta forma, certo? Eu estou falando de um evento futuro e certo, né? Algo que vai acontecer, certo? Então, quando eu falo isso, chegou nesse futuro, certo? No dia em que aconteceu, eu vou dar cumprimento àquilo que está lá. Então, é um ato, né? É uma obrigação, agora que vai ter que ser cumprida, que tem um termo, né? Que tem uma data exigida ali, tá? Tem algumas situações, por exemplo, que eu posso colocar, por exemplo, ó, tô dando vários exemplos aqui, pessoal, que eu acho que isso vai facilitando, né? Espero que vocês estejam anotando aí também, porque vai ajudando. Vamos pegar uma situação aqui, eu faço um empréstimo de uma casa. Então, o Mário, vou pegar o exemplo do Mário aqui. O Mário que é um cara rico, né, que a gente já conhece. Imagina só a situação que o Mário tem lá um apartamento no litoral, lá no Guarujá, certo? O que ele pode fazer? Ele vai fazer lá um contrato comigo de comodato. O que é o contrato de comodato? É um contrato de empréstimo. Ele vai me emprestar o apartamento dele do Guarujá. Fala assim, Diego, vai lá e fica com a sua família lá no Guarujá. Tempo que você, por exemplo, por um ano, certo? Sem pagamento de aluguel. Não estou falando de locação, estou falando de empréstimo aqui. Aí ele fez esse contrato, colocou o prazo de um ano. É uma data futura e certa, porque eu tenho uma data exata em que vai finalizar aquela obrigação. Quando chegar naquele dia exato, eu tenho que devolver o apartamento para o Mário. Compreenderam? Então, eu dei o exemplo aqui do seguro de vida, né? O seguro por morte, que é uma data futura e incerta, né? Coloquei o exemplo do testamento, mas eu tenho situações muito mais corriqueiras até, né? Que uma situação que a gente encontra esse termo, uma data final, né? Beleza? O César quer perguntar, pode falar, César. Professor, por favor. Claro. No caso de eficácia e moldagem, voltando um pouquinho, né, Uhum. na questão de encargo. O senhor citou sobre doar um terreno, deu um exemplo, né? De Uhum. doar o terreno para a prefeitura e ali a prefeitura fazer uma creche. No caso, Tá. estaria pelo termo. Faz de conta que foi lá, montou bonitinho e tal, passou alguns anos, e aí a demanda ali de crianças ali meio que não precisa mais, tal, não precisaria mais da creche. Certo. Pode ser feito alguma outra utilidade nesse terreno? Vamos supor, quero derrubar tudo e fazer uma outra coisa? Ou não? O que acontece? É uma boa pergunta, César. O que acontece nesse tipo de situação? Quando se faz alguma obrigatoriedade, você coloca algum encargo nesse tipo de contrato, você estipula um prazo mínimo, tá? Ah, tá. Para que durante 10 anos tenha ali uma creche, entendeu? Porque senão né, fica preso aquilo, nunca mais vai poder mudar, né? Então, na maioria dos casos, tem um tempo para que seja obrigatório, né? Aquela finalidade que foi determinada. Ah, sim, senhor. Muito Tá? obrigado. Agora, se não tiver, César, vamos pensar na pior das hipóteses, porque a gente está aqui para pensar no problema, né? Sim, Se senhor. não tiver, o que eu, como aquele que recebi, estou querendo mudar a finalidade agora, eu tentaria fazer? Eu tentaria ajuizar uma ação, tá? Eu ajuizaria uma ação para explicar, né, nesse processo, para eu conseguir a liberação dessa obrigação, tá? Falando que eu cumpri com aquela obrigação, mas que nesse momento se enxerga uma função social diferente, uma obrigatoriedade diferente. Então, que seria mais útil, por exemplo, não como uma creche, mas como um posto de saúde, por exemplo, Sim. tá? Essa ação pode ser, um exemplo, dentro desse período de 10 anos?
Depende muito do que é, tá? Você fala quando tem um prazo, né, já determinado. Eu já acho mais difícil de conseguir, porque tem um prazo pré-fixado, entendeu? Eu acho mais difícil de você ter êxito quando tem esse tipo de prazo já fixado no documento, né? Sim, senhor. Obrigado. Beleza, querido? Mais Beleza. alguém? Mais alguém quer perguntar? Podem perguntar, pessoal. Vou abaixar a mão aqui do César. Beleza, então vou dar prosseguimento aqui. Certo? Então nós vimos aqui quanto à eficácia, obrigações puras e simples, que é a maioria realmente, ou aquelas condicionais, né? Evento futuro e incerto. Depois, ó, lição de casa, hein? Artigo 121 a 130. Obrigações a termo, né? Que está condicionado a um evento futuro e certo. E as obrigações modais ou com encargo, que tem esse gravame. Só para terminar de ler aqui, né, que eu não li tudo, ó. O encargo ou modo, ao contrário da condição, não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente, como condição suspensiva. Beleza? Continuando aqui, então. Quanto à execução, as obrigações quanto à execução, elas podem ser momentâneas ou de execução instantânea, né? Que são aquelas que se consumam num só ato, né? Sendo cumpridas imediatamente após sua constituição, como na compra e venda à vista. O que é compra e venda à vista? Comprei lá qualquer tipo de objeto. O comprador paga e o devedor entrega, né, o bem, né? O vendedor entrega o bem. Então, é algo que se faz em um único ato, né? Eu não tenho nada posteriormente. Então, instantaneamente, eu iniciei a obrigação e cumpri com a obrigação. Entreguei a coisa e fiz o pagamento, tá? Agora, execução diferida. O cumprimento deve ser realizado também em um só ato, mas em momento futuro. Fiz a compra, por exemplo, só que eu fiz o pagamento, a promessa de pagamento em 30 dias. Então, um único ato que vai ser feito lá na frente, né? Num momento futuro. E a execução continuada ou de trato sucessivo se cumpre por meio de atos reiterados, como ocorre na prestação de serviços, na compra e venda a prazo ou em prestações periódicas. Por exemplo, vamos lá. Contrato que você faz com a Enel, tá? Então você tem lá uma obrigação da Enel de fornecer energia para sua casa, né? E você de fazer o pagamento mensal pelo seu consumo de energia. É uma execução de trato sucessivo ou continuada, porque você não finaliza em um único ato. Você tem ali uma execução de forma sucessiva, tanto de um quanto de outro, porque os dois precisam fazer esse cumprimento, tá? É uma execução continuada. Eu fiz a compra parcelada, fiz em 30 vezes a compra. É uma execução continuada da mesma forma, porque eu estou pagando ali 30 parcelas. Beleza ou não? Tá? Sim, não, talvez, pessoal. Agora olha só a diferença da execução continuada, que eu estou fazendo pagamento a prazo, ou daquela que eu só vou pagar em um único ato daqui 30 dias, por exemplo. Essa é a diferida, beleza? Então, qual a diferença da diferida e da continuada? A diferida eu cumpro em uma única vez, só que lá na frente, né, no futuro, mas em uma única prestação, beleza? A continuada não, eu vou pagando mês a mês. Mesmo que eu tenha número exato de prestações, né? Mas eu estou pagando de forma parcelada, por exemplo. Aqui, pessoal, eu estou falando, eu vou dando muito exemplo do pagamento, da questão de dinheiro. Deixa eu fechar aqui o compartilhamento. Mas não pensem só no dinheiro, pode ser numa obrigação de fazer, por exemplo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma situação que eu fiz a contratação de sei lá, vamos pegar um pedreiro, por exemplo, né? O pedreiro eu contratei para fazer um único ato. Ele vem aqui e faz o conserto de alguma coisa na minha casa, por exemplo, certo? Então eu estou falando aqui daquela execução instantânea, porque ele veio e fez em um único dia ali, ele cumpriu com aquela obrigação. Agora, tem situações que ele vai ter que fazer o trabalho
de uma forma reiterada, que ele vai ficar fazendo várias vezes, né? Dia por dia, né? Vai estar construindo a casa. Então a gente está falando daquela execução continuada, porque ele não consegue cumprir em um único ato, ele precisa fazer vários atos para chegar até aquela execução final. Certo ou não? Olha lá, ó, juntando as coisas, a gente está falando do pedreiro aqui, né? Desse prestador de serviços. Eu estou falando aqui dessa execução continuada e eu estou falando de uma obrigação de resultado também, né? Perceba como eu disse para vocês antes, né? Que uma não exclui a outra, né? Dessas classificações. Elas se juntam, né? Porque quando eu contrato um pedreiro, por exemplo, para construir a casa, eu quero que a casa seja construída da forma como eu falei que eu quero que ela seja construída, certo? Então, ele tem uma obrigação de resultado nessa situação aqui. Alguma dúvida? Se complementam, exatamente, Wagner. Eu vou reforçando isso, pessoal, porque muitas vezes os alunos acabam achando que é uma coisa aqui, finalizou, agora vamos para outra. Não, elas vão se juntando realmente, tá? Então eu tenho que usar todas essas classificações aqui para poder entender aqui as obrigações de uma forma geral. Ele. Opa. Quanto à liquidez. A obrigação líquida é a obrigação certa quanto à sua existência e determinada quanto ao seu objeto, certo? Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Espera aí. Deixa eu ver a pergunta aqui que me fizeram que pode ser importante. Espera aí. Fechei aqui, né? Vocês estão me vendo aqui. Deixa eu ver. A Ilana me perguntou. A prova Ah, você está me perguntando como que vai ser a nossa prova? Eu ainda não preparei, tá, Ilana? Provavelmente ela vai ser dissertativa, tá? Provavelmente vai ser dissertativa. Mas eu ainda não preparei. Eu vou prepará-la, mas provavelmente dissertativa. Então vamos voltar aqui. Então, eu tenho a obrigação líquida, que é aquela que eu consigo falar quanto é que ela vale por dinheiro, tá? Então, eu consigo liquidar. Quando a gente fala de liquidez no direito, a gente está falando de dinheiro, realmente. Então, eu consigo falar quanto é que vale aquela obrigação, tá? Quando eu falo da obrigação ilíquida, tá? É aquela que eu ainda vou ter que apurar quanto vale, tá? Então, é algo que eu não tenho como, neste momento, apurar qual vai ser o valor disso. Professor, eu não consegui entender. Vamos pensar em exemplos. Que foi, Letícia? Misericórdia o quê? A prova ou não? Ô, Mário, já tá falando que vai ser alternativa em grupo. Também não quer mais nada na vida, né, ô, Mário? Em grupo. Grupo de quantos, né? De 40. Quando a gente fala de uma obrigação líquida, a prova, não, fica tranquila, Letícia. Quando a gente fala de uma obrigação ilíquida, vamos pensar na ilíquida. Eu ainda não tenho como definir qual é a forma de cumprimento dessa obrigação de uma forma específica. Não sei se vocês vão se recordar, eu dei esse exemplo para vocês nas aulas anteriores. Pensa lá no agronegócio, quando a gente fala de compra de café, por exemplo. Muitas vezes no agronegócio, quando você está comprando a mercadoria, ela nem foi plantada ainda, certo? Então, quando você faz um negócio lá no agro, você está comprando algo que vai ser colhido daqui meses ainda, certo? Então eu não tenho ainda como saber qual a qualidade do produto. Eu sei a quantidade que eu estou comprando e sei a espécie do que eu estou comprando, mas eu ainda não sei a qualidade, porque isso é variável ainda. Porque pode chover muito, pode chover pouco, pode ter algum problema de pragas, enfim, um monte de coisa. Então, quando eu estou diante dessas situações, lá na frente eu ainda vou ter a obrigação de chegar a uma cifra exclusiva, certo? Então, o que eu posso fazer lá na frente? Eu posso, por exemplo, arbitrar que alguém, um perito, por exemplo, diga quanto é que vale aquela questão, se eu tenho que complementar ou se eu tenho um crédito, por exemplo. Tá? Então, quando a gente fala da dívida ilíquida, são essas questões que eu ainda não tenho como apurar o valor final.
Ah, professor, tá muito distante isso da nossa realidade. Vamos pensar em algo então mais próximo. Imagina só uma situação, você está andando na rua e aí atropela uma pessoa, certo? Olha que trágico, né? Atropelou uma pessoa. Essa pessoa fraturou a perna, por exemplo. Vocês estão discutindo sobre a prova aqui, galera? Peraí. Daqui a pouco a gente fala das provas. Imagina só a pessoa foi atropelada e fraturou a perna, certo? Foi para o hospital, você socorreu, tudo certo. Essa pessoa ficou sem trabalhar, por exemplo, por 15 dias, certo? E ela trabalha ali. A minha gatinha tá passando aqui na frente do computador. E aí a pessoa trabalha ali, por exemplo, como motorista de aplicativo, certo? Ficou sem trabalhar por 15 dias, um mês, sei lá. Aí você vai me falar, ok, o Mário já está falando lucros cessantes. Beleza. Lucros cessantes, eu consigo quantificar naquele momento quanto é que a pessoa teve de prejuízo, né? Só que tem algumas coisas que eu ainda não consigo. Vamos dar exemplo. Imagina nesse mesmo caso aqui, que a pessoa sofreu um acidente ali e ela está fazendo ainda fisioterapia. Você não sabe quanto ela vai fazer de fisioterapia e você não sabe ainda qual vai ser o resultado final desse tratamento. Qual vai ser o dano que a pessoa vai ficar ali por conta daquele acidente. Pode ser que seja um dano pequeno, pode ser que seja um dano grande, né? Você não sabe ainda. Então, em alguns casos, eu preciso ainda esperar chegar lá na frente para que eu tenha a possibilidade de apurar qual vai ser o prejuízo que aquela pessoa teve. Não sei se eu me fiz claro aqui. Porque em alguns momentos eu tenho ali um valor que já é fácil de se chegar. Por exemplo, eu sei quanto é que gastou de cirurgia, eu sei quanto gastou de medicamentos, eu sei quanto gastou naquele momento. Só que eu ainda não tenho como apurar algo que ainda está em tratamento, por exemplo, né? Tá? Então, isso é ilíquido ainda, mas em algum momento isso vai se tornar líquido, tá? Então, por que que eu estou tratando disso com cuidado aqui com vocês? Quando a gente estuda em processo civil, eu tenho uma sentença, às vezes, que é procedente. Pensa nesse caso do atropelamento. É procedente mandando o réu indenizar o autor, né, por conta daquele acidente. Mas eu não tenho como apurar valor ainda. Aí eu preciso iniciar o cumprimento de sentença, mas para iniciar o cumprimento de sentença, que é a fase de execução mesmo, né? A fase de cobrar os valores, eu preciso passar por essa liquidação. Ou seja, eu preciso apurar quanto é que vale aquela indenização. Aquela sentença está mandando indenizar, mas quanto? Então eu vou passar por essa fase de liquidação. E aí muitas vezes eu vou precisar de perícia, eu vou precisar de análises sei lá, de várias coisas aqui, tá? Então, dependendo do caso, né? Então, é possível que você tenha essa possibilidade de ter aquilo líquido para se tornar líquido. Ficou claro para vocês ou não? Sim, não, talvez? Vocês estão aí ainda? A Ruth, professor, ainda não. Não entendeu, Ruth? É isso? Vamos falar, vamos pensar em exemplos aqui, ó. Quando a gente fala de líquido, pensa em valores, tá? Eu consegui chegar àquela obrigação de forma determinada, de forma já precisa. Está preciso. Eu já sei o que eu tenho que exigir e o devedor já sabe o que tem que cumprir. Então, eu tenho lá um valor de uma sentença, por exemplo, falando de 10 mil reais. Mas às vezes eu não tenho esses 10 mil reais estipulados porque ainda precisa de alguma coisa. Então a gente está falando de algo que é ilíquido, algo que eu não tenho já determinado com relação à quantia, a valor efetivamente. Eu vou ter que fazer essa liquidação. Eu vou ter que apurar ainda para ver quanto é que isso vale. Entendeu, Ruth, ou não? Isso é uma obrigação ilíquida. Eu sei que eu tenho que cumprir, devedor, né? Eu, devedor, sei que eu vou ter que indenizar, mas quanto eu tenho que indenizar? Eu ainda não sei, porque essa obrigação ela não é líquida ainda. Ela vai se tornar líquida, mas eu ainda não sei. Tá bom, Ruth?
Luriane está dizendo obrigação líquida quando já está certo que eu vou pagar ou dar. Obrigação líquida quando ainda não tem o valor final. Exatamente isso. O Osmar levantou a mão. Pode falar, Osmar. Eu queria tirar uma dúvida só. Quando você Pode faz uma falar. licitação, a gente sabe que a licitação ela tem uma contrapartida, né? Mas depois Uhum. fica os aditivos. E dentro de uma licitação, a gente sabe, vamos pegar como exemplo a construção do metrô. Ela começa com a partida lá, ganha uma licitação tantos milhões, só que às vezes dobra, triplica e vai assim por diante. Isso. Esses valores já é previsto ou não? Então, depende das licitações, mas às vezes isso precisa ser reavaliado, né? Então, quando eu preciso dessa reanálise para chegar a um novo valor, ela passa a ser ilíquida, porque eu vou ter que ter essa análise para reavaliar. Entendeu? Eu entendi, porque tem muitas empresas que acabam rescindindo esse contrato, né, de prestação de serviço justamente por causa disso, né? Porque elas não conseguem fazer essa reavaliação de uma forma que seja rentável para elas. Então, elas preferem rescindir o contrato. Entendi. Entendeu? Imagina, o Mário está dizendo aqui, ó, muitas vezes que em áreas, né, de terrenos, que tem que ter um perito avaliador. Por que que o perito, eu sei que tem a área, mas eu tenho que avaliar para ver quanto vale esse terreno, né? Exatamente isso. Beleza, pessoal? Beleza, Osmar? Ficou claro? Sim, claríssimo. Sim? Beleza. Mais alguém quer perguntar aqui com relação à exigibilidade da liquidez ou não? Para que eu tenha o cumprimento da obrigação, pessoal, ela tem que ser líquida, hein? Tem que ficar claro isso para vocês. Ela tem que ser líquida. Só que às vezes ela não é líquida ainda. Mas então, se ela não é líquida ainda, eu tenho que torná-la líquida. E aí eu vou ter meios, né, dentro do direito, para tornar essa obrigação líquida. Porque se ela não for líquida, eu não tenho como cumprir. Às vezes, não é nem o credor quem vai tentar fazer essa liquidez, né? Que vai tentar transformar essa obrigação ilíquida em líquida. Às vezes é o próprio devedor. Lembra-se que eu falei que é direito do devedor cumprir com a obrigação também, porque ele quer se eximir da obrigação, né? Então, se é direito dele de se eximir, então ele pode ter o direito, né? Ele pode requerer essa liquidação para tornar a dívida que era ilíquida em líquida, para aí sim ele poder cumprir com essa obrigação, tá? Então, pode ser que ele faça. Ah, professor, para mim não ficou claro por que que ele faria isso, de querer cumprir com a obrigação se ele não está sendo cobrado naquele momento. Porque às vezes, pessoal, ele quer se ver livre efetivamente para não incorrer nas penalidades, né, do não cumprimento. Porque tem as penalidades relacionadas à amora, né, que é o atraso. Então, muitas vezes, a correção monetária, por exemplo, né? Então, muitas vezes, ele acaba tendo a vantagem, né? Ele acaba enxergando vantagem no cumprimento nesse momento do que esperar uma eventual cobrança lá na frente. Beleza? Posso seguir, galera? Ou alguém mais quer perguntar com relação a isso? Fiquem à vontade. Beleza. Bom, então tá bom. Vocês estão falando que tá bom, então tá bom. Vou passar. Vamos para mais. Obrigações reciprocamente consideradas. Galera, quando a gente fala de reciprocamente consideradas, voltem aqui comigo. Eu estou partindo de duas obrigações, obrigatoriamente, tá? Reciprocamente consideradas é porque eu estou olhando uma perante a outra. Eu não tenho como olhar uma única obrigação. Eu tenho aqui obrigatoriamente duas obrigações, tá? Então, vamos partir dessa ideia aqui, tá? Eu não tenho como ter uma única obrigação. Eu tenho duas obrigações. Então, quais são as obrigações reciprocamente consideradas? São as principais e as acessórias. Então, vamos lá. As principais subsistem por si, sem depender da obrigação de qualquer outra, né? Como a de entregar a coisa no contrato de compra e venda. Eu vou falar das obrigações acessórias e aí eu explico dando exemplos. As obrigações acessórias têm sua existência subordinada a outra relação jurídica, ou seja, dependem da obrigação principal. É o caso da fiança, da cláusula penal, dos juros e etc. Vamos lá.
Contrato de compra e venda. Contrato de compra e venda. Independente do que seja, certo? É uma obrigação principal. Por quê? Eu não preciso de mais nada para que ele exista. O que é um contrato de compra e venda? Pode ser até verbal, né? Porque eu falo, eu estou comprando de você, você vai lá no Amaral, por exemplo, comprar um café. É um contrato de compra e venda. Você dá o dinheiro, ele te dá o café. Ele foi concretizado ali em um único ato, certo? E simples, assim, ele não tem mais nada vinculado a isso, beleza? Essa é uma obrigação principal, porque eu vou lá, tenho uma obrigação simples de cada uma das duas partes, credor e devedor, cada um cumpre com a sua obrigação naquele único ato e está resolvido, beleza? Agora, e aquela que é considerada como acessória? Quando a gente fala da acessória, eu tenho que ter uma obrigação principal vinculada a ela, certo? Então, obrigatoriamente, eu tenho uma obrigação principal e aí eu posso ter uma obrigação acessória. Olha que diferente, né? Obrigação principal, ela sempre vai existir. A acessória, para que ela exista, tem que ter uma obrigação principal também. Beleza ou não? Ficou claro isso para vocês? Por enquanto? Vamos estender esse raciocínio aqui. Vamos imaginar aqui, então, ó, como exemplos. Locação de imóvel. Locação de imóvel é um contrato que pode ser escrito ou verbal, certo? Vamos lá, eu vou explicar aqui, Elana. Então, ó, vou dar o exemplo do contrato de locação. Contrato de locação, ele pode ser escrito ou verbal. Não é obrigatório que ele seja escrito. A gente prefere que seja, mas ele pode ser verbal. Qual que é a obrigação no contrato de locação? Locador, de entregar a posse para o locatário em condições de habitabilidade, de uso. Obrigação do locatário, pagar mensalmente o aluguel e preservar o imóvel. Estou resumindo aqui as obrigações. Essa é a obrigação principal, beleza? Agora, eu exijo que o locatário dê uma garantia, fiador, certo? Um fiador. A obrigação fiança, que é a garantia da locação, é uma obrigação acessória. Por quê? Porque vai existir o fiador somente se existir um locatário. Só existe contrato de fiança se existir um contrato de locação. Entenderam ou não? Não existe, olha só o raciocínio, ó, existe locação sem fiança, não existe? Agora, existe fiança sem locação? Não existe. Então, aqui fica claro quando eu falo de uma obrigação principal e uma obrigação acessória, porque a principal ela existe sem acessória, ou seja, a locação pode existir sem fiança, mas não tem como existir a acessória sem a principal, ou seja, não tem como existir a fiança sem a locação. Ficou claro, Elana? Ficou claro para todo mundo? Vamos chegar. Vou dar o exemplo aqui, Mário. Já vou entrar nesse. Ficou claro a locação com a fiança? Beleza? Então eu não tenho como ter um contrato de fiança sem que exista um contrato de locação aqui. Certo? Qual que é o problema disso? Eu vou entrar nesse seu exemplo, tá, o Mário? O César está falando, então o acessório seria um intermediário para fluir o contrato? Não necessariamente, César. O que eu estou falando é assim, ó, no meu exemplo aqui, que a fiança é uma garantia da locação, né? A locação ela pode fluir normalmente sem que tenha uma garantia, certo? O principal ele vai existir de qualquer forma. Agora, eu posso exigir um acessório, que é a fiança. Ficou claro? Não necessariamente é um intermediário, mas eu estou pedindo uma obrigação acessória. Tudo bem ou não? Beleza, César? Calma aí, vamos por parte. Então vamos Vamos lá. por parte. Tá. Então, nessa questão do fiador, ele seria ali mais uma questão do complemento para poder ter esse contrato, certo? Para poder fluir. Mesmo que ambos ali estejam cumprindo com suas partes. No caso, o cara que vai alugar vai dar a casa, o outro vai ter que pagar mesmo e acabou. Sim. No caso Sim. do acessório, que vem esse fiador, ele seria. Então, essa que ficou a minha dúvida.
ele seria um complemento para poder fluir. É um complemento porque a locação ela vai existir. Se não tiver fiador, porque existem locações sem fiador, concorda ou não? Sim, senhor. Então, a locação ela existe, ela pode existir sem locação, sem fiador. Agora, não tem como ter fiador sem você ter locação. Entendeu? Não Agora existe a peguei o figura detalhe. fiador sem ter locação. Já vou dar outro exemplo, Elana, peraí. Beleza? Ficou claro isso ou não? Entendi essa parte final que o senhor falou. Agora sim. O Mário está falando, pode ser depósito ou seguro-fiança. Então, essas garantias são contratos acessórios, tá? Então, o Beleza. contrato de seguro-fiança é um contrato acessório à da locação. Qual que é o problema disso? Eu já vou dar outro exemplo, tá, Ilana, e o que o Mário também tinha comentado antes. Qual que é o grande problema quando a gente fala do principal e do acessório? Se eu tenho um vício no acessório, ó, gravem isso, hein? Se eu tenho um vício no acessório, um problema lá no acessório, o principal ele continua existindo, não tem problema. Eu vou explicar mais. Então, se eu tenho um vício no acessório, o principal vai continuar existindo, vai continuar tendo a sua vigência normal. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho um vício no contrato de fiança, a locação continua existindo, eu só não tenho fiança. Beleza? Se eu tenho um vício no contrato de seguro-fiança, a locação vai continuar existindo. Eu só não vou ter a garantia da seguradora. Beleza? Agora, olha o inverso como é problemático. Se eu tenho um vício no principal, no contrato de locação, eu deixo de ter a garantia, fiança ou seguro-fiança. Então, se eu tenho um vício no principal, o vício ele se estende também para o acessório. Ficou claro ou não? Vamos dar um exemplo aqui. Imagina só que eu tenha feito um contrato de locação com um menor de idade, certo? Sem a assistência do seu representante legal, beleza? Então, fiz a locação para um menor de idade e tem um fiador nesse contrato de locação, certo? Eu não tenho como exigir o cumprimento daquele menor de idade, porque ele é menor de idade, ele não tem como assumir obrigações. E eu também não tenho como exigir o cumprimento daquele fiador, porque o contrato de locação, ele tem esse vício, entenderam? Então ele tem esse vício. Ficou claro esse meu exemplo ou não? A Lorene está dizendo isso também vale para as passagens aéreas com aquele seguro viagem. Aí cuidado, Lorene, porque assim muitas vezes eu posso estar comprando para o meu filho que é menor de idade. Entendeu? Então, ele é beneficiário disso, não é um contrato acessório, efetivamente, né? É porque aí ele é beneficiário dessa situação, tá? Então, é diferente, eu paguei por ele, tá? O que não pode, nesse caso, é que o contratante, né, do principal, ele não pode ter ali obrigações assumidas, tá? Por isso que eu dei o exemplo da locação, porque ele tem a obrigação de pagar aluguel. Eu não tenho como exigir do menor que ele pague aluguel. O professor, Diga. então assim, então nesse caso da reciprocidade considerada no caso principais e acessórios seriam o quê? Nós temos os principais, que são o cara que vai alugar e o outro que vai ceder o imóvel, e o acessório, no caso, o fiador, o outro, ou seja, eles precisam disso tudo para poder ter este contrato, que é diferente, no caso que a moça perguntou, de passagens aéreas, que no caso seria Isso. uma opção. Eu Exato. posso tanto ter a opção de pagar esse seguro como não, é isso, né? Exato. Sim, Quer muito pensar em obrigado. outro? Bom, a colega tinha perguntado um exemplo, pedido outro exemplo. Imagina num contrato de compra e venda. Fiz um contrato de compra e venda, qualquer coisa, tá? Não precisa ser de imóvel, pode ser qualquer coisa. Assinei lá um contrato de compra e venda e falo assim, ó, eu tô pegando hoje o produto e me comprometo a pagar no dia 10 de setembro, certo? Se não pagar no dia 10 de setembro, tem uma multa, beleza? Tem uma multa de 10%, por exemplo, no inadimplemento, uma cláusula penal, uma penalidade pelo caso de inadimplemento. O contrato de compra e venda ele existe,
beleza? O que é a compra e venda? A obrigação, um de entregar o bem, o outro de pagar. Ele existe. Eu tenho a promessa do pagamento daqui a 10 dias. A multa, ela vai existir lá na frente só com uma condição de não cumprimento desse prazo que eu prometi. Entenderam ou não? Então, eu tenho a compra e venda de qualquer forma. Ver se fica claro. Eu tenho a compra e venda de qualquer forma. Eu posso ter uma compra e venda sem multa, mas eu não tenho como ter multa sem a compra e venda. Ficou claro isso para vocês ou não? Eu não. Quando a gente fala da compra e venda, principal, a multa acessória. Porque eu só vou ter a multa se eu tiver a compra e venda. E tiver ainda, além disso, o inadimplemento, não tiver o pagamento na data que foi prometida. Entenderam? Sim? Não? Talvez? Espero manifestações. Wagner, sim. Jefferson, sim. Beleza, galera? A Ruth está falando, principal independe da acessória. Exato. A acessória depende da principal. Perfeito. Perfeito. É isso aí. E eu gostaria que vocês não se esquecessem disso que eu comentei com vocês agora há pouco. Eu já vi caindo na OAB uma pergunta que, assim, muita gente errou essa pergunta na OAB por conta de não entender que o vício do principal acarretava também no vício do acessório, tá? Então, o problema que caiu na OAB era exatamente dessa de contratação com menor de idade, tá? Mas cuidado quando vocês estiverem diante de situações em que eu tenho um vício nesse principal. Porque se tem vício no principal, também tem vício no acessório. Imagina lá, teve um problema no contrato de compra e venda. Pensa lá de novo. O contrato de compra e venda foi assinado por um menor de idade, só para exemplificar novamente. Menor de idade. Eu tenho como exigir a multa pelo não pagamento na data? Não, eu não tenho nem como exigir a multa pelo, né, não tenho como exigir o cumprimento daquela obrigação porque ele é menor de idade. Imagina a multa, tá? Então, se eu tenho um vício no principal, esse vício também se estende ao acessório. Elana, quer me perguntar? Pergunta o que você não entendeu. Por favor, que aí fica mais fácil de eu tentar te explicar. Quer abrir seu microfone, Elana? O Mário falou, contrato de locação residencial menor que 30 meses. O que tem, Mário, esse contrato? Elana quer me perguntar? Abre seu microfone, pode falar. Acessório principal é só em caso de contrato? Não necessariamente. Eu estou dando um exemplo de contrato por ser uma questão mais usual, tá, Elana? Mas obrigações gerais. A obrigação ela pode ser decorrente de contrato ou decorrente também de lei, por exemplo, tá? A Natália está perguntando se eu vou mandar os slides hoje. Eu vou mandar, não sei se hoje eu mando, mas eu mando para vocês sim, tá, Natália? Fica tranquila. Quer ver um outro exemplo, Elana, de obrigações, ó? Dessas situações de principal e acessório, só para exemplificar mesmo, me veio agora em mente aqui. Imagina uma ação judicial que a pessoa, o menor, ajuizou a ação, por exemplo, pedindo reconhecimento de paternidade contra uma pessoa. Então, foi lá e ajuizou uma ação contra o suposto pai, pedindo para reconhecer a paternidade e pedindo também pagamento de pensão. Beleza? Então, tem dois pedidos aqui, né? São cumulativos: reconhecimento de paternidade e pensão. Normalmente, o que acontece nesses casos? O juiz ele já determina quase 100% dos casos, né? O juiz já determina que o suposto pai passe a pagar, já naquele momento, uma pensão provisória, né? Porque tem indícios de que ele realmente seja pai, então já começa a pagar uma pensão provisória. Lá na frente, depois vai aumentar o valor para ser uma pensão definitiva, mas ele já vai pagando, cumprindo com aquela obrigação. Legal. Lá na frente, durante o processo, por enquanto ele não se sabe se ele é pai ou não, ele é suposto pai. Lá na frente fez o exame de DNA e esse exame de DNA foi negativo.
Então ele não é o pai. Beleza? Ele vai continuar pagando pela obrigação ali de alimentos para aquela criança? Não. Por que que ele não vai ter que continuar pagando pelos alimentos? Porque naquela realidade, naquela situação, ele tem a obrigação de pagar se ele for o pai. Se ele tiver ali, a lei diz que é o pai e a mãe, né, os genitores, que têm a obrigação de prestar alimentos. Se ele não é genitor, ele não tem essa obrigação. Entendeu o raciocínio? Então, se eu tenho um vício naquela primeira ideia da lei, se eu não me encaixo naquilo, eu não vou ter aquela segunda obrigação, que seria de fazer o pagamento de pensão alimentícia. Ficou claro, Ilana, para você, para entender? Nem sempre vem do contrato, tá? Isso pode decorrer de lei. A lei diz, né, que os genitores têm a obrigação de pagar. Beleza, Ilana? O Wagner está perguntando, e o que ele já pagou? O que ele já pagou, tá? Não tem como pedir restituição porque é alimento. O Jefferson está perguntando, mesmo na questão de sócio-afetivo, o Jefferson, aí é uma questão diferente, porque aí eu fiz a opção voluntária de fazer o reconhecimento. Aí eu não tenho como, porque aí eu, mesmo sabendo que não era o meu filho, eu quis fazer o reconhecimento e pagando a pensão. Então aí é diferente, tá? Porque aí eu tenho a situação de vontade, né? É aí que tem a intenção, tá? Essa é a diferença. Show de bola, galera? Ficou claro para vocês? Essa questão do reciprocamente considerados, o principal e o acessório, isso é bem importante, tá, pessoal? Isso é bem importante. Nos contratos, por exemplo, fica é muito comum que a gente tenha essas situações acessórias, tá? Penalidades, rescisão de contrato no caso de descumprimento, garantia, por exemplo, com fiador, tá? Beleza, então. Acho que só tem mais um slide. Ó, galera, depois eu tô colocando aqui alguns artigos, aí vocês vão lendo depois com calma, tá? Nos slides aqui eu faço a indicação de alguns artigos, tá? Aí vocês depois podem fazer a leitura como lição de casa. O Osmar quer perguntar? Pode falar, Osmar. Depois você vai fazer um recapitula aí das matérias aí para depois aplicar a prova. Igual você fez semestre passado. Eu fiz semestre passado? Fez. Você tá Aliás, você colocando não, palavras na minha desculpa, me boca. perdoa. Quem fez foi o Brunão. Ah, bom. No civil, desculpa, o Brunão fez. Não, eu sou Entendeu? mal. Eu sou muito mal. Tá bom. O professor não tem coração. Não, não tenho. Professor, advogado com coração não combina. Vamos lá, galera. Indo para o final aqui. Olha o Mário falando que eu vou fazer também. Vamos lá. Continuando aqui. Eu acho que é o último slide agora. E são aquelas condições, obrigações com cláusula penal. São aquelas em que há previsão de uma multa ou pena para o caso de inadimplemento ou de retardamento do cumprimento da obrigação. A cláusula penal tem caráter acessório, beleza? Aí qual que é a ideia? Então aqui, ó, é acessório. E qual é a função? Na verdade, eu não estou querendo punir a pessoa por conta de atraso. Na verdade, eu estou querendo obrigá-la a que ela cumpra a obrigação. A multa, na verdade, ela tem a principal função, né? Estou falando de multa, né? No contrato, por exemplo, de locação. Eu quero que a pessoa pague o aluguel em dia, né? Então eu coloco uma multa de 10% para que ela pague em dia. Tá? Então a ideia da multa é forçar o cumprimento da obrigação. Tá? Então quais são as hipóteses, né? As espécies aqui de cláusula penal? A compensatória e a moratória. São as duas formas. A compensatória, quando estipulada para o caso de total inadimplemento da obrigação, e a moratória se destina a garantir o cumprimento de alguma cláusula especial ou simplesmente de evitar a mora. Então, por exemplo, atraso do aluguel, como eu dei o exemplo para vocês, atraso na mensalidade da faculdade, é moratória. Então, eu atrasei aquela parcela, aquela prestação, então eu tenho ali a obrigação de fazer o cumprimento com aquela penalidade que foi estipulada, e assim vai continuar tendo a prestação daquela obrigação, certo? Agora, compensatória, imagina só a situação que eu comprei lá um apartamento, aí tem lá o prazo de entrega do apartamento.
a construtora não entregou no prazo e também não cumpriu com aqueles 6 meses de tolerância, né? O que acontece? Qual é a forma que o próprio contrato já estipula? Mas se não estipular, o judiciário ele corrige isso. Ele vai determinar que seja feito um pagamento de uma multa para a pessoa, né, para o adquirente. Essa multa ela não é moratória, ela é compensatória. Vai compensar pelo atraso que foi ocasionado pelos prejuízos que foram acarretados por conta daquele inadimplemento. Entenderam? Então não é por exemplo, o atraso simples, né? Que eu vou cumprir ali com o pagamento de uma pequena multa, porque mensal, por exemplo, né? De uma prestação mensal sucessiva. É porque atrasou e agora eu vou compensar por conta daquele atraso da entrega das chaves do meu apartamento. Ficou claro isso para vocês? Sim, não, talvez? Sim? Dúvidas? Não dúvidas? Críticas, sugestões? Tá tranquilo. Tranquilo? Favorável? Então, beleza, galera. Era esse o tema que eu queria trabalhar com vocês hoje. Acabamos até um pouquinho mais cedo. Também não está favorável, Natália. Eu vou, depois eu mando via representantes, tá? Esses slides aqui. Eu não vi ainda, até por falta de atenção minha, mas eu não vi se a SAP já está disponível. Eu imagino que ainda não, né? Essa SAP é um caso à parte, professor. Mas eu vou Pelo mandar os amor de Deus, slides. meu. Eu vou mandar os slides depois via representantes, tá? Para vocês poderem acompanhar. Que eu fiz algumas indicações de artigos, né? E aí vocês Uhum. podem estudar depois. Tá bom, galera? Excelente. Beleza? Então, a semana que vem nos Bacana. encontramos presencialmente na unidade e na outra prova, tá? Então, dia 9 tem aula, dia 16 temos prova, certo? Semana que vem a gente fala sobre a prova. Eu já vou ter a prova feita, aí a gente combina sobre a prova, Prova certo? em trio, né? Trio. Em trio com Com consulta, pô. espírito, Pai, Filho e Espírito Santo, para quem acredita. Amém. Tá bom, galera? Obrigado, Boa noite. professor. Boa noite. Bom descanso. Valeu. Até Eu mais. que agradeço. Boa Boa noite para noite para todos todos aí. vocês. Até mais. Professor, tchau, tchau. Tchau.